Estamos de volta com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Nós estamos meditando na carta de Paulo aos Colossenses. E nós estamos no capítulo 1, esse capítulo tão importante, que fala para nós a respeito da excelência de Cristo. E nós estamos aqui então meditando na oração de Paulo, quando ele intercede ante a Deus pelos colossenses. Nós vamos continuar então vendo esse testemunho maravilhoso do amor de Deus, do amor que Deus revelou aos colossenses e que eles estão revelando também em prol dos seus irmãos. Versículos 5 a 8 dizem assim: Por causa da esperança que está reservada no céu para vós, o qual escutastes desde o princípio pela palavra da verdade do Evangelho, o qual tendo sido anunciado a vós, como também a todo mundo, e cresce e dá fruto, como também em vós, desde o dia em que escutastes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Assim, como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que por vossa causa é fiel ministro de Cristo, quem nos deu a conhecer desse vosso amor no Espírito. Temos aqui então o testemunho desse amor precioso. E não é fácil a gente descobrir a ligação entre esses dois versículos, esse versículo agora que nós lemos e o anterior. Estaria ligado ao versículo 3, quando fala, damos graça. Por causa do quê? Da esperança que vos está preservada nos céus. Ou estaria esse versículo ligado ao versículo 4, o seu amor por todos os santos, ou seja, por causa da esperança que vos está preservada no céu. A interpretação pode ser qualquer uma das duas, pode ser até que o apóstolo esteja dando graças não apenas pela fé e pelo amor deles, mas também pela futura herança que um dia irão receber. Contudo, também é verdade que a fé em Cristo Jesus e o amor por todos os santos são exercitados conforme o que está diante de nós aqui. Em todo caso, vemos que Paulo aqui está listando 3 virtudes importantes na vida cristã. Ele falou sobre a fé e o amor, que nós falamos ontem, e hoje nós estamos aqui falando também sobre a esperança, que é também mencionada lá em 1 Coríntios 13:13, em 1 Tessalonicenses 1:3 e 5:8. A fé, ela descansa no passado. O amor opera no presente. E a esperança, amados, olha para o futuro. Nesse versículo, a esperança não significa a atitude de esperar ou antecipar alguma coisa, mas se refere àquilo pelo qual alguém espera. E significa o cumprimento de nossa salvação. Quando formos levados para o céu e entrarmos em nossa herança eterna. Os colossenses, eles já haviam ouvido acerca dessa esperança. Talvez quando Epáfras lhe pregou o Evangelho, como ministro do Evangelho, o que ouviram é descrito como palavra da verdade do Evangelho. O Evangelho aqui é a mensagem de verdadeiras boas novas. Talvez Paulo estivesse pensando nas doutrinas falsas dos gnósticos ao escrever essas palavras. Alguém definiu a verdade como aquilo que Deus diz sobre qualquer coisa, como nós vemos em João 17:17. O Evangelho é verdadeiro porque ele é a palavra de Deus e fala da verdade. E a verdade é o Evangelho. E a verdade é Jesus de Jesus, é o próprio Evangelho. A verdade do Evangelho havia chegado aos colossenses, como também em todo mundo conhecido daquela época. Não se pode tomar isso no sentido literal e absoluto. Paulo não queria dizer que todos os homens e mulheres do mundo tinham ouvido a mensagem do Evangelho. Talvez aqui a expressão significa que em cada nação já havia quem tivesse ouvido as boas novas de salvação. Pode ser também uma indicação de que o Evangelho é para todos os homens e estava sendo espalhado pela terra sem nenhuma limitação.
Paulo aqui também está mostrando os resultados inevitáveis da ação do Evangelho na vida de uma pessoa. Em Colossos e em todo o mundo em que o Evangelho era pregado, ele produzia fruto, e esse fruto estava crescendo. Paulo faz essa afirmação para demonstrar o caráter sobrenatural do Evangelho, de se multiplicar e se espalhar por toda a terra. No mundo natural, não é comum uma planta dar fruto e crescer ao mesmo tempo. Quase sempre é preciso podá-la para que possa dar frutos, pois se a deixarmos crescer à vontade, o resultado será muitos ramos e folhas e muito pouco fruto. No Evangelho, porém, as duas coisas ocorrem ao mesmo tempo. Ele produz fruto na salvação das almas e no crescimento espiritual dos santos, e ele se espalha de cidade em cidade, de nação em nação. Foi precisamente esse efeito que o Evangelho causou na vida dos colossenses desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade, como diz Paulo. Houve crescimento numérico na igreja de Colossos e também um crescimento espiritual na vida dos crentes de Colossos. Parece que houve um grande progresso no primeiro século e que o Evangelho chegou então à Europa, à Ásia e muito mais distante do que se imagina. Não há razão, todavia, para pensar que ele atingiu o mundo inteiro. A graça de Deus aqui é mencionada como uma bela definição da mensagem do Evangelho. Haverá descrição mais sublime das boas novas que a maravilhosa verdade da graça de Deus derramada sobre homens culpados, merecedores da ira de Deus? O apóstolo diz claramente que foi por Epáfras que os crentes ouviram a mensagem do Evangelho e então vieram a experimentá-lo. Paulo aqui recomenda a Epáfras como seu amado conservo e fiel ministro a Cristo a favor deles. Olha, não havia amargura nem ciúmes da parte do apóstolo Paulo. Não o incomodava ver outro pregador receber as honras. Na verdade, Paulo era sempre o primeiro a exprimir a sua apreciação por outros servos do Senhor. Que seja assim também para conosco. Que guardemos a esperança que está nos reservada nos céus. A esperança do Evangelho. É um Evangelho que dá frutos e se multiplica. Amados, que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua vida e que você continue nessa firme esperança de um dia, então, estar vivendo a eternidade reservada para ti. Que Deus te abençoe e até amanhã com as nossas reflexões matinais venham as águas. Nós vamos dar continuidade a essa oração de Paulo pelo povo de Colossos. Até lá!